Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington e eu tô aqui para compartilhar com vocês algo que marcou minha vida e é um fato que dividiu a história. Foi a morte de Jesus, em especial a sua ressurreição no domingo de Páscoa. Em épocas festivas em países cristãos, como o Natal e a Páscoa, se celebram a morte, o nascimento, a ressurreição de Cristo. Então, as pessoas ficam muito sensibilizadas na Sexta-feira Santa, por exemplo. Nossa, foi a paixão de Cristo. Mas o que significa essa paixão mesmo? Afinal de contas, todos sabem que Jesus morreu numa cruz. Mas por que ele morreu mesmo? Por que Jesus morreu numa cruz? Além de não entender muitas vezes o porquê Jesus morreu na cruz, as pessoas também procuram o culpado. A culpa afinal é de quem? Por que Jesus morreu? Alguns falam, é por causa do ciúme dos judeus. Os judeus é que perseguiram a Jesus e entregaram aos romanos. Outras pessoas procuram a culpa em Roma. Não, Roma se sentiu ameaçada. Jesus era um perigo para a sociedade romana. Então Roma matou Jesus. Mas na realidade, ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Jesus falou que a vida dele ninguém a tiraria. Ele a daria. Jesus se entregou. Se entregou por quê, afinal de contas? Por que Jesus morreu? Não foi por causa de Roma, não foi por causa dos judeus, foi por causa do pecado da humanidade, foi por causa do meu pecado e o seu pecado. Foi isso que fez Jesus padecer na cruz. Mas como? A morte de Jesus é o que nós chamamos de morte substitutiva. O que quer dizer isso? A morte substitutiva quer dizer que uma pessoa morreu no lugar de outra. Ele carregou uma culpa que não era dele. Ele era um ser perfeito. Então, um ser perfeito carregou o peso da culpa de muitas pessoas. Eu te faço uma pergunta. Se quando alguém te acusa de algo que você não fez, esse peso da culpa, da acusação alheia, já nos incomoda, traz um peso tão grande, imagina Jesus carregar sobre si o peso do pecado e da culpa de toda a humanidade. O que é pecado, afinal de contas? O pecado é a desobediência a Deus, aos princípios que Ele estabeleceu. Então, toda vez que nós desobedecemos a Deus, nós estamos pecando. E por que Jesus morreu? Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. Naquele momento que ele estava na cruz, ele estava carregando o pecado da humanidade. O que o fez sofrer, na realidade, mais do que as chibatadas, os açoites e a própria cruz, foi levar a culpa de toda a humanidade e carregar sobre si a ira de Deus. Deus puro, santo, perfeito nos seus caminhos, a razão de toda a criação do universo, o ser mais belo que existe, e nós humanos, pecadores, que nos afastamos de Deus. E quando nós afastamos desse Deus santo e puro, é através do pecado. O pecado nos separa de Deus. E aí o que acontece? Nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Mas Jesus, quando ele se ofereceu, ele reconciliou a humanidade com Deus. Então, ele carregou sobre si a culpa daqueles que se afastaram de Deus. E naquele momento na cruz, ele sofreu muito, porque o Senhor, o próprio Deus, esmagou o Filho. Toda a cólera de um Deus puro e santo contra as mazelas da humanidade, contra todo o pecado da humanidade, Jesus carregou sobre si. Isso é que é maravilhoso. Então Jesus morreu para que eu tivesse livre acesso ao Pai, não dependesse de um sistema religioso, de um padre, de um pastor, de um sacerdote, seja ele qual for, para que eu tivesse livre acesso e um relacionamento com Deus, para que o homem voltasse para com Deus, a ter comunhão com Deus, que o pecado tinha separado. Então, Jesus venceu o pecado, ele venceu a morte, e com ele nós também podemos vencer. Nós não somos nós não somos bons o suficiente para sermos salvos, mas Jesus foi bom no nosso lugar. E nós não somos justos para serem salvos, mas Jesus foi justo em nosso lugar. E por causa da sua morte, nós passamos por um processo de justificação, que é um ato pelo qual Deus, com base na justiça de Cristo, nos decreta justos. Mas para isso, nós precisamos entregar as nossas vidas a Jesus. Jesus entregou a sua vida por nós. Ele morreu por mim e por você. E agora? O que eu faço por Jesus? Jesus deu a sua vida por mim. Será que eu entrego a minha vida por Ele correspondendo a esse amor? Deus é amor.
Mas Deus é amor não porque Ele aceita como eu estou. Justamente por Ele ser amor, Ele não aceita a minha vida como está, mas Ele quer que eu prossiga em santidade. Deus é amor porque Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que morresse na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquilo que eu creio desemboca em atos. As minhas atitudes mostram em que eu creio. Eu vou ler um versículo bíblico aqui para vocês. Está em Isaías capítulo 53. Assim diz o versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é maravilhoso. Então, para que eu venha desfrutar daquilo que Cristo se ofereceu, eu devo entregar a minha vida para Jesus Cristo. E se você apenas crê que Jesus existe, ou até mesmo faz orações a Ele, mas ainda não entregou a sua vida, não aceitou Jesus como o dono, o Senhor da sua vida. Se Ele é meu Senhor, Ele é meu dono. E se Ele é meu dono, eu sou servo dEle. Se eu tenho um dono, é a vontade dEle que prevalece. E eu digo o seguinte, vale a pena servir a Deus. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi decidir servir a Deus verdadeiramente. Mesmo quando a vontade de Deus é diferente da minha vontade, daquilo que eu quero. Eu tenho que abrir mão daquilo que eu quero para agradar a Deus. No final das contas, eu me dou bem quando eu obedeço a Deus. E quando eu desobedeço, eu me dou mal. A melhor coisa que se tem é entregar a vida para Jesus. Afinal de contas, Ele nos ama. E antes que eu fizesse qualquer coisa em prol dEle, Ele me amou primeiro. E o maior gesto de amor que eu tenho a oferecer é arrepender dos meus pecados, dos meus erros, da minha desobediência e entregar minha vida ao Senhor Jesus, que nele eu tenho o perdão e eu me aproximo de Deus e terei uma salvação eterna, que é aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Compartilhei isso porque é algo muito precioso para mim e algo que pode mudar a sua história. Que Deus abençoe você e a sua família. Feliz Páscoa.